A reciclagem ainda enfrenta muitos desafios no Brasil. O que falta para avançarmos nessa área? Enfrenta, sim, porque quando a gente pega, né, em números, assim, naquele relatório, né, anual que eu Sim, falei lá no sim. começo, de todo o resíduo que é gerado e que é coletado, menos de 9% vai para reciclagem. Então, é um volume muito pequeno, perto do que poderia ser reciclado e do que poderia ser aproveitado. Então, assim, falta muito ainda o desenvolvimento dessa questão da reciclagem. A parte, por exemplo, das latinhas de alumínio. A reciclagem hoje é bem alta. Mais de 90% das latinhas que estão em uso aí são de alumínio reciclado. Mas por quê? O valor agregado da latinha é muito maior. É. Então, compensa muito mais Sim. fazer essa reciclagem. Sim. Enquanto outros tipos de material, o processo de reciclagem é mais difícil, não tem tanto valor agregado. Então, acaba que assim, os números não vão ser tão expressivos quanto esses da latinha e do alumínio. Então, assim, quando a gente fala de menos de 9%, É muito pouco. é um número muito pequeno quando a gente pega tudo, os Sim. 82 milhões de toneladas que são geradas. Então, assim, a gente ainda precisa Melhorar muito. melhorar muito na reciclagem. E começando da gente, na nossa gente casa, mesmo. né? Quando vai dar as palestras e tudo, às vezes a gente pergunta, quem separa os resíduos em casa? Aí um ou outro levanta a mão Sim, e a gente até brinca. sim. Não, então, a partir de agora, todo mundo reciclando. Sim. O pessoal aí também, hein? A partir Sim. de Lá em casa, agora. assim, lá em casa não joga-se comida, resto de comida na pia. Lá em casa não joga óleo na pia. Aí quando, tipo assim, a gente teve uma reestruturação lá em casa, chegou gente nova e tal. Não, gente, aí, nossa, uma história muito chata. Muito chata. Aqui a gente não faz isso. E aí, para as minhas filhas hoje, até hoje é difícil, Mariana, porque, tipo assim, eu limpo a louça com resto de comida, porque não vai na pia. E só que eu acho que isso é porque a gente trabalha em empresas que têm a cultura, e aí a gente traz a cultura. Mas eu acho que tinha que ser mais falado, mais assim divulgado para a população o impacto disso nas próprias vidas que a gente tem, porque o clima tá do jeito que tá também por causa dos nossos Sim, resíduos. sim, sim. É muito importante a gente falar e ter essas ações realmente dentro de casa e falando com as pessoas. Então, são os pais, irmãos, Sim. os amigos. Então, você A tá mãe chata. separando, tá separando. Porque isso, os filhos já vão crescer Sim. com essa consciência. Sim. Lá na empresa. Sempre o pessoal já até brinca comigo. Começa a gerar, eu falo, os resíduos desnecessários. Aí todo mundo já começa, a Mari vai brigar. Olha lá. Aí eu vejo alguém com um copinho, porque todo mundo tem caneca. Aí eu, que tá gerando resíduo desnecessário? Né? Cadê sua caneca? A gente... Justamente. Muito Mas são assim. essas pequenas coisas do Sim. dia a dia mesmo. Agora todo mundo, às vezes, vai gerar um resíduo desnecessário, já lembra de mim. Lembra, Já fala fala, opa, não, deixa eu lá pegar minha caneca. Exatamente. Não vou descartar isso aqui, não. Dá pra reaproveitar. Exatamente. Deixa eu lavar isso aqui e jogar no reciclável. Justamente. É muito legal e é muito importante. É assim que a gente vai, né, conseguindo evoluir, mudar as coisas. É verdade. Qual a importância dos catadores e cooperativas dentro da cadeia dos resíduos sólidos? Porque lá em casa não sobra pro da prefeitura. Lá não dá tempo. Lá no prédio, até o vizinho da rua também, ele é catador e separa lá também. Sim. Mas, assim, o papel dos catadores é fundamental na cadeia dos resíduos. E, assim, hoje eles ainda são muito pouco assistidos. Sim. Nessa cadeia. Ano passado, eu tive a oportunidade de participar da Conferência Nacional de Meio Ambiente. E lá, eu fiquei na parte das discussões, das políticas mais voltadas para a parte de educação ambiental e de governança. E a parte de resíduos, né, estava dentro desse bloco. Então, eu tive contato, pude conversar, entrar em muitas, né, discussões, bate-papo com muitos catadores, líderes de cooperativa.
e me deu um panorama, assim, muito melhor da realidade, realmente, dos resíduos. E a nível do Brasil, né? Porque como a conferência era nacional, tinham pessoas do país inteiro lá. E a gente vê que, assim, era unânime. Tanto é que, na parte das políticas de resíduos, a gente sempre fez questão de todo mundo, né, colocar, reforçar essa parte dos catadores e do papel fundamental que eles têm na cadeia dos resíduos. Que acaba que hoje fica muito pouco assistido, porque não tem muito recurso. Muitos, né, a grande maioria trabalha na informalidade. Sim. Então, né, não tem toda a questão da segurança mesmo, segurança, né, de um trabalho formal. Sim. A questão do ambiente em si, né? Então, de investimento em estrutura para as cooperativas, para ficar um ambiente mais seguro de trabalho, mais organizado, com equipamentos mais eficientes. E, querendo ou não, né, nas cooperativas são os resíduos do município que estão indo. Sim. Então, assim, muitos municípios vão avançando, igual o Araguari, né, que implementou a coleta seletiva, já está no município todo. Tem esse encaminhamento para a associação, né, dos catadores. Tem os outros, né, catadores no município também. Mas, de forma geral, falta ainda muitas políticas que incentivem mais esse trabalho, que é tão fundamental para a coleta, para a separação. Sim. Porque, querendo ou não, separa muito dos materiais que poderiam estar indo para o aterro. Sim. Eles são encaminhados, né, para reciclagem, que se tivesse condições melhores de trabalho, estrutura melhor, esse trabalho seria muito mais efetivo. E esse número, né, de menos que 9% de reciclagem, com certeza ser muito maior. Aumentaria. Então, até na conferência, a gente ia falando muito, né, que tem questão já tem lei, né, sobre isso, do pagamento sobre serviços ambientais, Sim. que isso vai em repasses, né, municipais, estaduais, enfim, destinados para esse fim específico, porque esse serviço ambiental vai ser todo aquele que vai ou ajudar a reduzir, mitigar impactos ambientais diversos, né? Então, assim, tem ferramentas já hoje em lei para que isso melhore, evolua, mas ainda falta muito, né? Ainda temos muito que caminhar, né? A gente vê, assim, os catadores que são bem precários ainda. Sim. O serviço deles, assim, eles trabalham de uma forma bem precária. Sim. E estão lá todo dia de manhã passando. Exatamente. Eu fico... Como se diz, lá em casa eles já pega meu saquinho já inteirinho, já leva, porque já sabe que é bem separadinho, sabe? Mas assim, a gente percebe que... Lá no prédio, depois que a gente começou a separar, já tem o lado específico da lixeira. Sim. Muitos moradores já colocam em saco de cor diferente. Sim. Ou coloca direto em caixa de papelão para facilitar. Então, essas coisas também ajudam bastante. Sim. Como a tecnologia e inovações estão ajudando no tratamento e reaproveitamento dos resíduos? Então, vai entrar muito também, né, no que a gente foi comentando, né, dessas tecnologias que as indústrias vão desenvolvendo. Então, tem muito essa parte que fica mais visível, né? Igual eu comentei, do aproveitamento da semente do maracujá para o óleo, das aparas de tecido para estofado. Mas aí entra muita questão de tecnologia de maquinário. Então, maquinário mais eficiente para os processos de reciclagem, né, para as indústrias que vão reciclar o plástico, o papel, porque ainda tem muitos tipos de plástico, de papel, que a viabilidade da reciclagem, de voltar esse material para o início da cadeia produtiva, ainda não é muito viável, então acaba que não vai sendo feito. Então, tem essa parte do desenvolvimento de tecnologia para isso. Tecnologia em questão de laboratório também, né? Então, às vezes, não seria produtos químicos, né? Mas, assim, formas de diluir determinados componentes que são prejudiciais para o meio ambiente, de filtrar determinadas coisas que, né, estariam indo para o meio ambiente. Conseguir aproveitar, agregar
alguns materiais como matéria-prima. Então, assim, são diversas possibilidades. Aí vai ficando, assim, mais específico ali, né? Para quem é mais da área da química, da tecnologia. Mas, assim, vem surgindo muita coisa para melhorar esse cenário. Esse cenário, que é muito importante para nós. Com certeza. Existe diferença entre resíduos urbanos, industriais, hospitalares e da construção civil? Como cada um deve ser tratado? A gente já tinha comentado, né, antes. A gente já comentou, mas todos eles vão ter destinações diferentes. Então, os resíduos urbanos normais vão ser aqueles, né, gerados em casa, ali na sua maioria, que o pessoal entende como resíduos domésticos, né? E aí vai pro aterro sanitário ou reciclagem na maioria. Daí, os resíduos industriais vão ser mais específicos do processo produtivo daquela empresa. E aí vão ter vários tipos de resíduos. Vai ter os resíduos orgânicos, o rejeito, os recicláveis, os resíduos perigosos. Então, a indústria, né, passa a ser responsável pelos tipos de destinação daqueles resíduos. Então, um resíduo perigoso, né, por exemplo, ele não vai poder ir para o aterro convencional junto do rejeito. Ele pode ser aterrado, mas é um aterro separado, não é junto. Sim. Então, os resíduos orgânicos da indústria, todos têm possibilidade de ser compostados, então vai ter a destinação, mas tem que ser feita, né, essa avaliação para ver se não tem algum outro tipo de componente ali no meio. Então, assim, vai ramificando para outras possibilidades também. Os resíduos hospitalares, que são os resíduos perigosos, são considerados resíduos perigosos, né? Porque tem toda a questão de possibilidade de contaminação, pérfuro cortante e tudo mais. Então, a destinação deles é separada também. Então, vai para toda a parte de autoclavar, para tirar contaminação, para depois ir para a incineração. Então, também não é levado para um aterro junto do resíduo doméstico e pronto. Também tem outra destinação específica. E entra também os remédios, que muita gente não sabe, né? Fica até como curiosidade, às vezes. Vamos aprender mais uma coisa. Que muitas vezes a gente sempre pergunta, o que você faz com remédio vencido? Eu jogo no vaso, eu jogo na pia. Remédio, o certo não é descartar no efluente de casa, né? Na pia, no vaso. Nem no lixo comum também. Porque os remédios têm vários componentes que geram contaminação ambiental. Então, toda farmácia, aqui em Araguari, várias farmácias que a gente vê, às vezes tem um totem, assim, perto dos caixas da entrada, para receber os remédios. Então, entra no que a gente chama da logística reversa. Porque aí, sim, eles vão dar a destinação adequada para não ter contaminação. Porque quando a gente joga no esgoto, por exemplo, de casa, as estações de tratamento, elas não conseguem tratar e, vamos dizer, quebrar alguns tipos de componente que tem no remédio. Entendi. Então, por exemplo, na época da faculdade, foi até uma das pesquisas que eu fiz. Diclofenaco, cafeína, que é muito comum em remédio para dor, né? Essas coisas. Esses componentes não são tratados na estação de tratamento de efluente. O processo convencional não consegue quebrar, né, esses componentes. Então, o diclofenaco, a cafeína, vai para a água. Vai para os corpos d'água no final lá do tratamento. Meu Deus. Isso causa diversos tipos de contaminação para a fauna ali local. Então, tem registro de mutação em peixes, vários problemas, assim, mesmo, até físicos mesmo, de mutação nos peixes, por conta desses componentes em excesso na água. Gente, esse eu aprendi hoje, viu? Esse aí, Mariana, você me ensinou. Porque, assim, lá em casa, geralmente, não sobra remédio para jogar fora. Mas, o ideal é isso, né? Não deixar vencer. Às vezes, a gente... Eu descartava no lixo. Que também vai entrar na mesma questão de contaminação. No caso, assim, de aterro,
é mais controlado Sim, ali, né? sim. Então tem a permeabilização do solo, mas de Mas qualquer mesmo forma assim, tem os componentes que vão estar lá e vão sim, gerar contaminação. sim. Então as farmácias, até não sei se todas aqui de Araguari, mas por exemplo, Drogazil, sempre que você entra, tem Que perto legal. do caixa. Então tem tanto para descartar a embalagem quanto o medicamento em si. Muito Aí legal, eu muito vou juntando lá interessante. em casa. É mais uma dica pra gente aprender para nós. Eu acho Isso que eu vou aí, trazer um gente. dia a Mariana só para falar sobre essas Dá pra questões. falar Dá para sobre falar só sobre os tipos de ensinar como separação, todo descartar. mundo separar certinho em casa também, os diferentes tipos de Ah, recicláveis. nossa, muito interessante. É, eu quero que você, então, Mariana, para nós podermos encerrar, qual é a mensagem você deixaria para os profissionais da engenharia e para a sociedade sobre a responsabilidade ambiental e sustentabilidade? Para todos que vão assistir esse episódio do podcast. Então, eu acho que minha mensagem, ela vai tanto para os colegas de profissão, né, quanto para a sociedade como um todo. Porque dentro, né, do meu trabalho, de tudo que eu venho fazendo, eu vejo que é muito importante a gente ter consciência da importância do papel que as nossas ações têm no todo. Não adianta a gente ficar esperando que os grandes feitos, as grandes mudanças vão ser feitas pelo governo, pelos países desenvolvidos, pelas grandes indústrias. A gente também Sim, tem nosso papel nisso tudo. sim. Então, é importante que a gente entenda que com as pequenas ações que vão sendo feitas no dia a dia, com constância, elas também vão mudar o cenário. Não vão ser só as grandes ações e políticas e super investimentos. Porque a sociedade, a vida em sociedade como um todo, nas nossas casas, no trabalho, faz parte também Sim, do meio ambiente e gera impacto. sim. Então, acho que sempre, né, que eu falo, minha mensagem principal é essa, da gente realmente repensar, ver o que a gente pode fazer no dia a dia para mudar. Eu sempre brinco, não é ser o eco chato, que agora eu não faço nada, eu não consumo nada, eu não descarto nada, eu brigo com todo mundo. Não é isso. Sim, Mas é igual você foi falando, dentro de casa, separar um resíduo, não descartar sim, um óleo na pia, ter consciência do que eu estou consumindo, se tem necessidade de descartar, pesquisar, ver reportagem, se interessar pelo assunto, sim, que você vai agregando conhecimento e vai conseguindo, né, pensar em mais coisas. sim. Então, acho que a A mensagem mensagem principal é principal. essa. Mariana, muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada. Foi uma aula, eu acredito, uma aula para a sociedade, para a gente. Para mim, até aprendi muita coisa aqui, que é muito interessante. Mais um episódio do Pod Eng. E aguardamos vocês para o próximo. Agradeço a todos. Até a próxima. Obrigada, gente. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Espero poder ter agregado um pouquinho aí para vocês. Fico muito feliz de falar sobre esse assunto. Obrigada, Obrigada, Mariana. gente.